Solene convidando o vereador Olímpio Oliveira para a leitura do texto bíblico. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Passamos para a composição da mesa, convidando a senhora Auricleide Tavares, que é assessora e representa nessa solenidade do deputado federal Rômulo Gouveia e a secretária da SEMAS, Eva Gouveia. Convidamos o pastor José Mota de Oliveira Filho, que é vice-presidente da VINAC e representa o pastor Euder Faber. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Bartolomeu Correia Lima Filho, que é juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, para compor a mesa. Convidamos o pastor o Máximo, da Igreja do Evangelho da Fé, para compor a mesa. Convidamos o pastor Clélio Cabral de Melo, que é presidente da OMEB e da APEL, Academia Paraibana Evangélica de Letras, para compor a mesa. Convidamos o pastor Genilson Alves, da Igreja Evangélica Pentecostal, Vem para Jesus, do Pedregal, para compor a mesa. Convidamos a pastora Adreângela Maria da Silva, da Igreja Missionária Rompendo em Fé. Desculpe. Convidamos o senhor Rui Fragoso da Silva, que é presidente da Seção Estadual da Paraíba e Rio Grande do Norte, setor Paraíba.
Convidamos o senhor Ricardo de Mello Almeida, representando os capelões da Unipas, Unidade de Capelania Internacional, para compor a mesa. Eu faço o convite agora para a entrada das bandeiras. Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo.
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, rede do verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Eu passo a palavra ao secretário para o registro das presenças. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, nessa Casa Legislativa. Registramos aqui a presença do senhor pastor José Robson Alexandre, da Igreja Batista Avivamento da Fé, convidado. Senhora Marizélia de Oliveira, capelã da Unipas, convidada. Senhor pastor Francisco de Assis, Assembleia de Deus, Ministério, o Senhor proverá, convidado. Senhor Daniel Yuri, membro do conjunto, convidado. Senhor pastor Oscar Lima, Igreja Nova Aliança da Fé, convidado. Senhor Ivilson Péricles, membro do conjunto Getsemen, desculpe. A jovem Emily Batista, membro do conjunto Getsemen, convidada. Senhor Messias Alves, capelão, convidado. Senhor Regeildo Costa, programa Luz Divina, convidado. Sargento PM Orlando, pastor do Ministério IPEF. Senhor Glauciônio da Silva, membro da Igreja Nova Aliança da Fé, convidado. Senhor Sandro, diácono da Igreja Nova Aliança da Fé, convidado. Senhor Fábio de Lima Silva, diácono da Igreja Evangelho da Fé, convidado. Senhora Eclideia dos Santos Maciel, capelã da Unipas, convidado. A criança Isabela dos Santos Maciel, convidado. Senhora Mércia Maria Venâncio, capelã da Unipas, convidado. Senhor Odilon Tavares, presbítero. Senhor Romero Souza Nascimento, convidado. Senhor Eldemir Santana Mendes Maciel, convidado. Senhor Felipe Augusto dos Santos, cantor cristão. Senhora Lídia Cabral, esposa do pastor Clério Cabral. Pastor Rinaldo Santos da Silva, Igreja Missionária Rompendo em Fé. A criança Luciano Breno Xavier Lima, neto do vereador pastor Luciano Breno. Senhora Bruna Ingrid Xavier, filha do vereador pastor Luciano Breno. Senhora Gerana Gouveia Xavier, esposa do vereador pastor Luciano Breno. Senhora Luana Vanessa Xavier, filha do vereador pastor Luciano Breno, convidado. Pastor Francisco de Assis da Silva, Assembleia de Deus, Ministério, Senhor proverá, bairro da Glória. O jovem Arthur Trindade, membro da Igreja Evangelho da Fé, convidado. Pode ler. A Sua Excelência, o senhor vereador pastor Luciano Breno, agradeço o convite para participar da sessão alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. Lamentavelmente, devido a compromissos em Brasília, não poderei comparecer. Como gostaria, no entanto, de encaminhar minha assessora, Auricleide Tavares, para me representar oportunamente. Parabenizo-a pela iniciativa e desejo que o evento alcance a merecida significação. Por fim, coloco-me sempre à disposição dessa Câmara Municipal de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do nosso querido Estado. Atenciosamente, o deputado federal Rômulo Gouveia. A presente sessão tem por finalidade cumprir o que determina a propositura de autoria do vereador pastor Luciano Breno pela comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Nós concedemos a palavra ao vereador pastor Luciano Breno para a justificativa da sua propositura. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede e por essa oportunidade de estarmos nessa noite, nesta grande comemoração. Gostaria de saudar a excelentíssima senhora presidente desta casa, a vereadora Ivonete Ludogero, o excelentíssimo secretário e vereador Sargento Neto,
Auricleide Tavares, que aqui representa o deputado federal Rômulo Gouveia. Queria saudar o pastor Mota, José Mota, vice-presidente da VINAC. Saudar o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito Bartolomeu Corrêa Lima Filho, agradecer desde já a sua presença. Saudar o pastor Max, como é mais conhecido, né? O nome aqui é difícil, viu, Ivonete? Vereadora. Mas a gente conhece para simplificar. Pastor Max. Saudar o pastor Clério Cabral, né, esse guerreiro, homem valente, né, que sempre está presente nesta casa em várias ocasiões. Agradecer a sua presença, pastor. Pastor Genilson Alves, né, e mesmo um pouco enfermo, decidiu estar aqui, que representa a Igreja Evangélica Pentecostal Vem para Jesus, lá no bairro do Pedregal. A pastora André Ângela, representando a Igreja Missionária Rompendo em Fé. O senhor Rui Fragoso, vice-presidente da seção estadual Paraíba, Rio Grande do Norte, setor Paraíba. O senhor Ricardo de Melo Almeida, representando os capelões da UNIPA e da Unidade de Capelania Internacional. Gostaria de saudar ao meu colega vereador Rui da Ceasa, Márcio Melo, o vereador Alexandre do Sindicato, ao vereador João Dantas, ao vereador amigo Olímpio Oliveira, saudar a todos os pastores aqui presentes, saudar a todos os irmãos que aqui vieram no dia de quarta-feira para estar hoje lembrando de um dia tão importante que é a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. No último dia 31 de outubro, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Esta data retoma ao evento que aconteceu, vereador João Dantas, em 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo, e aí, como eu não sou muito bom no alemão, eu consultei o meu amigo vereador João Dantas, no castelo em Utenberg. No centro deste movimento, Lutero redescobre a mensagem do Evangelho. Os homens não ganham salvação fazendo boas obras, mas Deus oferece livramento e salvação a todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Então, Martim Lutero começava a discordar daquilo que a igreja, naquela ocasião, a Igreja Católica, ela pregava, onde ela pregava que a salvação, o perdão, tinha que ser através de um valor financeiro, para ficar mais claro, para que a gente possa entender. E Martim Lutero começou a examinar a Bíblia e descobriu que essa não era a grande mensagem que a Bíblia nos trazia e nos ensinava. Naquela ocasião, Martim Lutero percebia que a Igreja Católica, ela crescia o seu patrimônio porque oferecia às pessoas o perdão através de um valor, inclusive garantindo a elas um lugar no céu. E Martim Lutero começou a discordar de tudo isso. A Reforma Protestante, ela baseia em 5 pilares.
somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, são os pilares que sustentaram essa reforma que se iniciou há 500 anos atrás. E isso ia diretamente de encontro ao pensamento, né, e aquilo que a igreja, naquela ocasião, a Igreja Católica pregava. Então, Martim Lutero, ele teve a coragem, né, e temos aqui o vereador João Dantas, que é um grande historiador, e há quem diga que o próprio Martim Lutero não desejava, né, sair da Igreja Católica. Ele apenas gostaria que a verdade fosse colocada para que as pessoas entendessem o que realmente ensinava a palavra de Deus. E quando ele traz que somente as Escrituras deveria prevalecer na vida de um homem, porque eram exatamente costumes e dogmas, doutrinas criadas pelo homem naquela ocasião, em que, através da revelação da palavra, Martim Lutero começou a entender que não era correto, não estava em linha com a palavra de Deus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Tal mensagem libertou a humanidade para engajar-se em muitos tipos de atividade, e a principal dela é o serviço ao próximo. Através da mensagem de Martim Lutero, nós sabemos que naquela ocasião, há 500 anos, a igreja oprimia as pessoas. E Martim Lutero vinha com uma mensagem diferenciada. Martim Lutero trazia, ao contrário do que a igreja pregava, Martim Lutero agora trazia uma nova mensagem, trazia agora a aproximação da igreja com as pessoas, né? A igualdade entre as pessoas, o serviço, o servir ao próximo. Em toda a Europa, o impulso iniciou em Wittenberg, inspirou outros intérpretes da Bíblia de novas formas, surgindo assim as muitas denominações que até hoje nós conhecemos. A Reforma Protestante foi um evento marcante na história ocidental, pois trouxe ao mundo uma variedade de conceitos que ainda são profundamente relevantes até a presente data. Pluralidade social, liberdade de consciência, tolerância, liberdade de religião, liberdade de pensamento, a ideia da igualdade de todos os seres humanos, a ajuda ao próximo, a alfabetização e a educação universal. Esses são alguns dos frutos do movimento da sociedade ocidental. Não se pode negar a importância que se tem hoje da igreja evangélica, que através do posicionamento, da coragem de um homem, a gente pode até chegar à conclusão que é o divisor de águas entre o momento em que este homem, com muita coragem, trouxe ao conhecimento das pessoas, e aí a gente cita ele, mas sabemos nós que várias pessoas também contribuíram para isso. No entanto, ele foi aquele que deu o primeiro passo, e aí, até hoje, a gente sabe, todos nós aqui temos conhecimento da importância que tem a igreja evangélica, o que chamamos de protestante. Nada mais é do que discordar com situações que estão fora da palavra. E hoje nós sabemos que a maioria das igrejas continua com essa mesma visão, com esse mesmo pensamento, trabalhando pelo social, ajudando as pessoas, amando as pessoas, independente de cor, de raça, independente de qualquer condição financeira. A igreja tem contribuído para que uma sociedade mais justa a cada dia possa surgir
no nosso mundo de hoje, um mundo que é tão difícil. E eu fico imaginando o que seria de nós se não fosse a igreja, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse pessoas como Martim Lutero e como tantos outros que têm se levantado para, em prol do ser humano, pregar o amor, pregar a salvação, porque eu costumo dizer que a religião, ela não leva o homem a lugar nenhum, mas a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra, leva sim o homem a um lugar seguro, porque a própria Bíblia nos ensina que quando nós seguimos a palavra, quando nós seguimos aquilo que está escrito na palavra, ela nos dá a liberdade de termos o direito e a garantia de uma vida após a nossa morte. Então, por essas razões e por tantas outras que certamente nessa noite nós ouviremos por aqueles que usarão da palavra, pela importância que hoje todos nós reconhecemos, independente de credo religioso, pela importância que se tem a igreja evangélica espalhada por todo o mundo, pelo trabalho social, pelo trabalho que já foi dito aqui, e aí desencadeou uma série de instituições que a cada dia vem crescendo no mundo inteiro, trabalhando em prol das pessoas, dos mais humildes e dos mais sofridos. Eu costumo dizer que a igreja, ela é fundamental para que a gente possa ter uma cidade, um estado e um país mais justo, mais digno, onde a gente possa descobrir a cada dia o amor ao próximo e, acima de tudo, o amor a Deus. Então, são por essas razões que eu tive a iniciativa de propor essa sessão especial para que nós possamos, nesse instante, lembrar e sair daqui fortalecido com essa coragem, seguindo o exemplo de Martim Lutero, que apenas, eu costumo dizer que a força de um homem, segundo a Bíblia, diz que a força de um homem se multiplica por 1000, e a gente percebe isso na vinda de Martim Lutero. Apenas um homem conseguiu mudar a história do mundo inteiro. Então, que nós possamos, em cada um de nós, termos a coragem de Martim Lutero. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar o vereador pastor Luciano Breno para presidir a sessão a partir desse momento, já que ele é o autor dessa propositura de relevância e de importância nessa casa. Então, eu gostaria que o pastor desse continuidade aos trabalhos. Gostaria, mais uma vez, de agradecer aos colegas vereadores aqui presentes, agradecer à presidente desta casa, a vereadora Ivonete Ludogero, por me conceder, nessa noite, o privilégio de presidir essa sessão. Agradecer a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Nós gostaríamos de passar, nesse instante, a palavra ao pastor José Mota Filho, vice-presidente da VINAC. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de saudar a presidente da Câmara de Vereadores de Campina Grande, a ilustríssima senhora Ivonete Ludogero, e ao pastor Luciano Breno, que
propôs esta Assembleia, em nome deles, a todos os demais vereadores, ao pastor Clélio Cabral, presidente da OMEB, e, em nome deles, a todos os demais pastores, líderes aqui presentes nesta sessão solene, alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. Queremos, em nome da VINAC, parabenizar a iniciativa do vereador em trazer para esta casa esse registro tão importante, assim como nas nossas igrejas, em sua grande maioria, durante esse mês de outubro e principalmente no dia 31, comemorar, celebrar esse marco tão importante para a Igreja Evangélica, e celebrando assim esta reforma que não teve só o seu caráter religioso, mas trouxe muitos outros benefícios para todo o povo, e isso é realmente um motivo de gratidão a Deus e de alegria em poder estar aqui nesta noite. E não vamos nos deter na questão da reforma, até porque o vereador Luciano já fez um rápido comentário sobre ela. E gostaria apenas de dizer que, assim como Martinho Lutero, ele não se deixou moldar, pelos padrões, pelos princípios que estavam sendo impostos pela igreja dominante na época, e se insurgiu contra os ensinamentos contrários à palavra de Deus. A reforma, ela continua nos dias atuais. Nós não podemos nos deixar moldar pelos padrões que estão sendo estabelecidos por este mundo, e usamos o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos deixeis moldar pelos padrões deste mundo. E se todos nós conscientemente analisarmos quais são os padrões que estão sendo apresentados nesse mundo, nós vamos facilmente chegar à conclusão que todos eles são contrários aos princípios da palavra de Deus. Por isso que a reforma continua, por isso que nós precisamos continuar nos insurgindo contra todas essas práticas, e faço um registro principalmente quando estão querendo desconstruir a família segundo os princípios que Deus estabeleceu. Então, a reforma, ela teve o seu início com Martinho Lutero, mas ela continua com todos nós, homens e mulheres de Deus, que não vamos nos curvar diante desta realidade, que tem procurado todos os dias destruir os valores morais, os princípios éticos, e nós estamos gratos porque nessa noite, neste lugar tão importante que representa toda a população de Campina Grande, esse grito, esse brado, ele pode ser dado, que a reforma continua, e nós precisamos continuar lutando e preservando os princípios de Deus que estão estabelecidos na sua palavra. Nós agradecemos por esta oportunidade, parabenizamos mais uma vez o vereador Luciano Breno, a todos os demais vereadores que assinaram essa propositura e que nesta noite celebram os 500 anos da Reforma Protestante. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando para que não venhamos, por hipótese alguma, a nos rendermos diante de práticas tão degradantes que estão querendo a cada dia impor a nós, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo, e o Deus que inspirou, fortaleceu e que ajudou Martinho Lutero é o mesmo Deus que nos ajuda a continuarmos reformando as nossas vidas todos os dias pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Gostaria de passar a palavra ao secretário, para que possa convidar os pastores para estar conosco aqui no plenário. Convidamos o senhor pastor Francisco de Assis para se fazer presente aqui em nosso plenário. Convidamos também o senhor pastor José Robson para se fazer presente em nosso plenário.
o senhor pastor Oscar Lima, o pastor Oscar Lima, da Igreja Aliança. Também convidamos o sargento PM Orlando, pastor do Ministério, o pastor Rinaldo Santos da Silva. Convidamos também o pastor Francisco de Assis da Silva. Convidamos também o senhor Regeildo da Costa, do programa Luz Divina. Gostaria de convidar nesse instante nosso amigo e cantor Felipe Augusto, esse homem de Deus, para que ele possa ter oportunidade e nós possamos estar louvando ao Senhor. Felipe Augusto, que sem sombra de dúvida tem um dom de Deus, uma voz abençoada, às vezes até fico com inveja dele porque não sei cantar, né? Mas Deus deu dom diferente a cada um de nós. E o meu não é cantar, e o de Felipe Augusto, com certeza é. Então vamos ouvir uma canção e que você possa, nesse lugar e nesse dia tão importante, meditar um pouco sobre a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Boa noite a todos. Além do horizonte colorido, sei que há um lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que um povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido e viver apenas da verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Um dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos salvos subirão. Desperta, ó amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Um dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos salvos subirão. Desperta, ó amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Deus abençoe. Glória a Deus.
a gente possa refletir, através da canção, a mensagem que Deus nos ensina, né? Eu gostaria, nesse momento, de convidar o doutor Bartolomeu Correia, que irá fazer uso da palavra. Então, sendo assim, eu passo a palavra ao senhor Ricardo Melo Almeida, representante dos capelões da Unipas. Registramos ainda a presença do excelentíssimo senhor Tovar Correia Lima, secretário municipal de Ciência e Tecnologia e deputado estadual. E ainda convido a tempo aqui o senhor Odilon Tavares, presbítero, para fazer presente aqui em nosso plenário, e o senhor Messia Alves, capelão, convidado, para se fazer presente aqui em nosso plenário. Graça e paz, boa noite. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de expressar a alegria através do pastor Luciano Breno, uma peça fundamental no Evangelho aqui de Campina Grande, um desbravador, um homem que tem levado as boas novas às famílias paraibanas, e que Deus abençoe essa Câmara de Vereadores, homens honrados que por direito estão aqui representando o povo campinense. Eu queria deixar um texto da Bíblia Sagrada e agradecer a Lutero pela importância de nos permitir, depois de muitos anos e muitos anos, a liberdade e o direito e o dever de todo cidadão, de toda a raça humana, a ter o livre-arbítrio e o poder de desfrutar e de conhecer o reino de Deus através da palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada foi escrita por mais de 40 escritores, num período de 1.600 anos. Tanto Paulo, Pedro, Silas, Lucas e os demais discípulos traz a existência das passagens de Cristo, dos milagres, das curas do povo de Israel, mas o que me chama a atenção é que, através de Lutero, nós tivemos um livre acesso à palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela tem poder de mudar nações, reinos. Essa palavra é real, é eficaz, é verdadeira. Aonde eu vi, através dessa palavra, homens sanguinários, homens prostitutos, homens corruptos, homens que tinham uma vida devassa, uma vida para muitas pessoas, uma vida que não tinha mais jeito, uma vida desorganizada, mas quando se encontraram com essa palavra, mudaram de vida. Reinos, países. Eu quero dizer para vocês, senhores, senhoras, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é vivo, e Ele se revela para toda a raça humana, através dessa palavra, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fechada, ela é um livro normal, mas quando ela está aberta, que nós pronunciamos o rema, ou a palavra de Deus, ela sai com poder. Essa palavra, ela é real, ela é verdadeira. Ela traz a alegria, ela traz a inspiração, ela traz a luz onde tem trevas. Eu quero dizer para você que eu me sinto honrado, que Deus venha abençoar a vida do nosso pastor, meu irmão, meu amigo, que Deus continue te abençoando. E quero dizer aos amados irmãos que eu quero ler um texto no livro de Deuteronômio, o capítulo 30, até o versículo 15,
Eu quero ler para os amados irmãos, amigos do Evangelho, amém? Que diz assim: promessas de misericórdias. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, as bênçãos e as maldições, que pus diante de ti guardares dela, entre todas as nações para onde te lançais, o Senhor teu Deus, e tornarás ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajudará de novo e de todos os povos, entre os quais te haverá espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus deterados estejam para a extremidade do céu, desde aí ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará dela. O Senhor teu Deus te introduzirá nas terras que teus pais possuíram, e a possuírem te fará bem e te multiplicará mais do que todos os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma viverás. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguirão de novo, pois dará ouvido à voz do Senhor e cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, mas do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais e do fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a executar-te para te fazer bem, como executou aos teus pais. Queridos, a Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia é um caminho bem mais fácil que o homem possa ser orientado na educação da família, na educação do seu trabalho, em todos os aspectos das nossas vidas. A Bíblia tem respaldo para nos ajudar. Quero encerrar e trazer a nossa gratidão da Unipas Campina Grande. Nós fazemos parte da União Internacional de Pastores e Capelões Voluntários, onde nós temos uma sede nos Estados Unidos e onde nós estamos em mais de 37 países, e onde temos o reconhecimento de 177 exércitos no mundo inteiro. A Unipas Campina Grande, somos servos dessa instituição, dos hospitais, órgãos públicos, cadeias e etc. Nós estamos aqui, pastor Luciano Breno, como voluntário, como amigo desta casa. Conte sempre conosco nos seus projetos, que Deus possa sempre vos abençoar, e quero agradecer profundamente, mais uma vez, a esta casa abençoada, que vocês sejam amigo de Deus, e o Deus da igreja será amigo de vocês. Que vocês possam aplaudir nessa noite o Senhor Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus e o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, que tenham uma boa noite e eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Ricardo, evangelista Ricardo, que tem feito um trabalho em Campina Grande, por que não dizer em toda a Paraíba. Passaremos agora a palavra ao vereador Olímpio Oliveira, ao tempo em que registramos a presença do nosso amigo Valdez, que está conosco aqui no plenário, e passaremos a palavra ao vereador Olímpio. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande que esta casa ela abra as suas portas da noite de hoje, para que nós possamos ter esse momento de reflexão a respeito da importância para a humanidade que foi a Reforma Protestante.
a importância do ponto de vista do cristianismo, antes da reforma, quem imperava era a Igreja de Roma, e a própria leitura da Bíblia, ela não era acessível às pessoas. São dos pontos fundamentais que Lutero ele não concordava com isso, tanto é que a Bíblia passou a ter um impulso. Podemos dizer que, a partir de Lutero, nós passamos a ter a tradução da Bíblia, né, para a linguagem do gentio. Antes, a Bíblia ela era publicada pela Igreja Católica em latim, e as pessoas, o povo, não dominava o latim. E quando Lutero ele passou a traduzir a Bíblia e espalhar a Bíblia por todos os cantos, as pessoas começaram a conhecer a verdade. E não é fácil você enfrentar uma estrutura como Lutero enfrentou. Você desafiar uma igreja-estado, que ainda funciona hoje como tal. Pouca gente sabe disso, de que a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, mas a Igreja Católica ela é um Estado, tanto é que o Vaticano é um Estado, e o Papa ele tem uma função espiritual, sim, mas é chefe de Estado. Por isso, quando ele chega em qualquer país, ele é recebido como chefe de Estado. E você desafiou tudo isso. Você desafiou toda essa estrutura, e a gente não pode perder de vista que muitas pessoas de mentes brilhantes, foram queimadas na fogueira por enfrentar determinados dogmas. E Lutero sabia do risco que corria. Então, quando ele chama a atenção do mundo, e é importante que a gente, nós que somos cristãos evangélicos, ditos protestantes, a gente não pode perder nunca de vista que nós temos que repetir, e aí, parabéns, vereador Luciano Breno, que na sua fala se lembrou das 5 solas, que são as pilastras do protestantismo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, só a Escritura, e glória somente a Deus. E glória somente a Deus. Isso é uma peneira que nós temos que fazer no dia a dia para, na nossa prática diária de espiritualidade. Nós temos hoje pregadores eletrônicos, você recebe no WhatsApp centenas de mensagens, de pregadores pregando tudo que você possa imaginar. Hoje, nós não temos praticamente a influência da liderança local, que é algo também que tem prejudicado muito o verdadeiro evangelho, porque você tem a liderança local, mas você tem 10, 20 pastores eletrônicos, e muitas vezes pregando aquilo que não convém. Você tem um ensino na igreja e você se expõe a esse ensino, muitas vezes sem muita sabedoria, sem você, muitas vezes, crianças na fé, neófitos da fé, e vai se alimentando disso. Fato é que, passados 500 anos, nós estamos hoje clamando e precisando de uma nova reforma. Se você olhar muito bem o que a gente tem visto por aí, de coisas que não têm alinhamento com as Escrituras, o que a gente tem visto aí, do ponto de vista ético mesmo, porque em 1905, Max Weber, ele escreveu um livro,
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que foi esse livro? Um economista escrever sobre o cristianismo na visão da ética protestante. Ele viu que os países que tinham aderido à religião protestante tinham prosperado, tinham evoluído. Naquela visão de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, as pessoas se agarraram a isso, e essa ética fez transformação de países, de nações. O que é que nós vemos hoje no nosso país, no nosso Brasil? O Evangelho crescendo. A cada contagem de população feita pelo IBGE, cada censo, né, a igreja evangélica cresce no Brasil. Isso tem servido para a gente crescer eticamente? Não. A gente tem que refletir sobre essas coisas, sabe, pastor Luciano? Porque isso vai ter um impacto quando a gente crescer eticamente também. Uma sexta-feira dessa eu já assistia o Globo Repórter e me enchi de uma inveja santa, se é que tem, da Dinamarca. Uma senhorinha foi entrevistada, ela disse: o nosso país é vacinado contra a corrupção. Nós somos incorruptíveis. Funciona tudo perfeitamente, doutor Bartolomeu. Tudo, escola de qualidade, saúde de qualidade, os meninos vão a pé para a escola, os pais não se preocupam com a insegurança. Aí você faz o resgate. A Dinamarca está dentro lá de Max Weber, da ética protestante e o espírito do capitalismo. A Dinamarca, naquela época, 95% da população era protestante. Hoje 88%. 88% de um povo. E uma senhora, quando entrevistada, diz: nós somos vacinados contra a corrupção. Isso é uma convicção. E Campina já bebeu dessa água. Campina é o que é hoje, porque aqui passou um dinamarquês chamado Cristiano Lauritzen. Deus tem um caso com Campina Grande. Colocou aqui nos nossos princípios, nos primórdios da cidade, quando a cidade era um arruado de poucas casas, um dinamarquês com visão europeia, mas, acima de tudo, uma visão protestante, de prosperidade, de pensar grande e de ter desprendimento pessoal. Um homem que foi intendente de Campina Grande e abdicou do próprio salário. Um homem que foi intendente e bancou do próprio bolso viagens e mais viagens para a Guanabara, a capital federal, para da Guanabara dizer: será que é preciso um gringo estar aqui por várias vezes para dizer que se precisa levar o progresso para os rincões do Nordeste brasileiro? E foi assim que ele conseguiu trazer a ponta de trem para Campina Grande e essa cidade crescer e se tornar próspera. Então a gente precisa fazer esse périplo, esse mergulhar na história não só da visão protestante, né, mas do que é a palavra de Deus quando ela é levada a sério. Eu li um livro, e aí encerro, eu recomendo, e recomendo também que se assista esse Globo Repórter, bota lá no Google, foi de sexta-feira, essa agora não, a outra, para a gente ver o que é um país, para a gente sonhar com esse país, e principalmente a classe política, né, fazer com que essas coisas aconteçam. Mas o livro que eu li, é mais ou menos assim o título, né? No meu lugar, o que faria Jesus? Princípio de ética é fantástico.
estando no meu lugar, diante de determinada situação, diante de determinada proposta, o que faria Jesus? Se a gente levasse o cristianismo a sério, Mahatma Gandhi dizia isso, né? O cristianismo, ó, é uma maravilha. É perfeito. O grande problema é porque os cristãos não acreditam no cristianismo. Não o praticam. Mas é perfeito. Se a gente um dia resolver, e isso nós decidimos na esfera das nossas próprias atribuições. É a partir da minha casa. Pensar em transformar um país desse, esperando para o político, há mais de 500 anos nós estamos esperando isso. Mas se a gente olhar a sabedoria de Salomão, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A gente vai fazer uma revolução nesse país quando a gente começar uma revolução dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Esse é o país que a gente tem que cuidar, para legar para os nossos filhos e netos um país que nos honre, que nos encha de honra. Muito obrigado, parabéns, vereador Luciano, pela oportunidade deste encontro. Dia 31 de outubro também é o Dia Municipal do Evangelho, por uma sugestão do pastor Clélio, e que nós transformamos em lei, né, fazendo com que esse dia ficasse marcado na lembrança de Martinho Lutero. Meu muito obrigado e agradeço a paciência de todos que me ouviram atentamente. Nós queríamos também fazer o registro e agradecer aos colegas vereadores, porque de forma unânime foi aprovada essa sessão especial, para que hoje nós pudéssemos estar aqui num momento tão difícil no nosso país, um momento de grande dificuldade. Concordo plenamente com o vereador Olímpio Oliveira, uma necessidade de uma reforma em nossos conceitos, né, principalmente em algumas situações que temos visto a cada dia longe daquilo que é realidade na palavra. E hoje temos a oportunidade, e eu quero agradecer aos vereadores que aprovaram, e hoje aqui estamos falando, nessa Casa do Povo, falando da Palavra de Deus. Nós queríamos convidar nesse instante, e aí registrar a presença do vereador Álvaro Farias e o vereador Marinaldo Cardoso, e convidar Rui Fragoso, que é o vice-presidente da Setorial Paraíba, Rio Grande do Norte, dos Gedeões, que é o último inscrito nessa noite, para que ele possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu quero saudar o presidente da mesa e todos os representantes de entidades e classes, os vereadores que compõem e fazem essa Câmara de Campina Grande. Eu quero inicialmente parabenizar essa feliz ideia, iniciativa e ação de comemorar os 500 anos da reforma. Represento aqui os Gideões Internacionais no Brasil, Seção Estadual Paraíba, Rio Grande do Norte. Represento particularmente a Paraíba como vice-presidente daquela seção. Senhores e senhoras, o grande mérito da reforma, muito conhecida reforma protestante, está no fato de um homem como Martinho Lutero abrir a palavra de Deus e nela se debruçar, estudar, buscar soluções para os problemas que o afligiam. E aí ele descobriu que a palavra de Deus poderia mudar toda aquela situação. E aí vem ao encontro o ensinamento de Jesus Cristo, quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhores e senhoras,
com essa convicção de que a palavra de Deus, ela pode libertar as pessoas, libertar da escravidão da falta de conhecimento, da escravidão de alguns procedimentos, por falta de conhecimento daquilo que Deus tem traçado para a felicidade humana. É por essa razão que nós, Gideões Internacionais, estamos envolvidos com a distribuição da palavra de Deus. Hoje, nós já temos distribuído no mundo inteiro mais de 2 bilhões das Escrituras Sagradas, porque nós temos a convicção que a Bíblia é a carta de Deus para a humanidade. E precisamos levar essa carta a todos os lares. Por essa razão que nós estamos indo às escolas, colocando na mão de cada aluno, desde o primário até a universidade, porque a palavra de Deus não pode faltar na mão das pessoas para que elas possam se libertar da escravidão, dos seus vícios, das suas condições sociais. Hoje, por exemplo, nós temos que está imperando em nosso país, no mundo inteiro, essa ideologia de gênero. Isso é uma aberração, isso fere todo o princípio de felicidade humana. Agora, nós temos, por exemplo, nosso Brasil, o representante da educação, o Ministério da Educação, levando às escolas, colocando nas mãos dos alunos a perversão dos ensinamentos sobre a família, os princípios morais, os princípios éticos. Tudo isso está indo por terra, porque há uma campanha nesse sentido, e nós precisamos colocar a palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos, nas mãos das pessoas, para que elas possam conhecer essa verdade, e essa verdade libertar dessa situação. Nós conhecemos centenas de milhares de fatos de pessoas que enfrentaram situações difíceis na vida, e um dia, encontrando com a palavra de Deus, elas foram socorridas. Muitas pessoas, por exemplo, senhoras, mães de família, foram tiradas do fundo do poço, foram tiradas do momento em que lançavam mão para dar cabo da sua vida, mas encontrando-se com a palavra de Deus, elas encontraram socorro, porque Deus é aquele que está presente em nossa vida e que é pronto para atender aqueles que o buscam de coração, que o buscam com o coração compungido, com o coração voltado para Ele. É por essa razão que Jesus Cristo ensinou lá no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Nós precisamos, ao nos aproximar da palavra de Deus, estarmos quebrantados, humildes, reconhecidos que nós não somos nada, que esperamos, que precisamos de ajuda de Deus para socorrer as nossas necessidades. Então, por essa razão que nós acreditamos naquela palavra de Isaías 55:11, quando diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela sairá e fará aquilo que me apraz, e não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a reforma protestante, ela trouxe o homem de volta à Bíblia. O homem estava distante da Bíblia, levou o homem à Bíblia. E de lá para cá, a sociedade tem buscado orientação da palavra de Deus, porque Deus escreveu uma carta para a nossa felicidade. É nela, portanto, que nós devemos buscar solução para todos os nossos problemas. Todas as soluções dos problemas estão lá. Nós precisamos buscar orientação nela. Que Deus abençoe. Essa é a nossa palavra. Muito obrigado. Gostaria, nesse instante, de convidar mais uma vez o nosso amigo cantor Filipe Augusto, para que ele pudesse, através da canção, nos trazer. Pois não, vereador? Vereador Olímpio Oliveira. Só para fazer um registro, creio que o cerimonial já deve ter feito, mas se encontra aqui conosco a doutora Luzia Cabral, ela que é advogada e trabalha na Secretaria de Obras do município.
Feito o registro. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve o alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar dos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado, ele me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar dos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo. Deus abençoe. Gostaria que o Felipe permanecesse aí. Eu tenho certeza que depois dessa canção, não só eu fiquei com inveja de
saber cantar. O deputado Tovar, de vez em quando, inventa de cantar, né? Pois é. Mas depois de Felipe cantando, eu sei que ele não vai querer fazer isso. Eu queria quebrar um pouco o protocolo e convidar o pastor Max para a gente fazer uma oração nesse instante, né? Orar pela família, orar por cada um de nós, por discernimento, sabedoria, e para que a gente possa, como foi dito, por várias pessoas que passaram aqui, que nós possamos, em algum momento, ver pessoas como a exemplo de Martim Lutero, com coragem, determinação, para que algumas situações que foram também citadas, fora da palavra, elas sejam extirpadas do nosso meio. Então, convidaria todos a ficarem de pé para a gente fazer essa oração. Pastor Max. Amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, porque é momento de reflexão. Senhor Deus e soberano Pai, nós queremos, ó meu Deus, te agradecer por esse momento que o Senhor nos concede de união, não colocando a placa de ministério, mas apenas, ó meu Deus, um só povo, uma só fé, para que o Senhor use a cada um de nós apenas para salvar vidas. Colocamos, ó Deus, as nossas famílias em Tuas mãos, porque, meu Deus, a família tem perdido, ó meu Pai, o seu princípio básico, ao qual o Senhor mesmo nos ensinou, que cada um de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, começamos essa reforma dentro dos nossos corações e dentro da nossa casa, para que os nossos filhos, ó meu Deus, possam te alegrar, para que os nossos filhos possam seguir com os teus ensinamentos, porque o Senhor veio para nos salvar, e dentro dessa salvação, ó meu Deus, queremos aprender mais e mais do Senhor. Eu sei que o Senhor nunca nos deixou só, nem muito menos irá nos deixar, que assim como foi dito, meu Deus, que esta reforma dentro de cada um de nós se inicia a partir de hoje, assim como foi com Martinho Lutero, que não mudou e nem recriou, apenas reformou o que já tinha sido feito, o que já tinha sido dado pelo Senhor. Que nós possamos compreender isso, a importância, ó Deus, de estarmos juntos, pegados nas mãos um dos outros, e olhando para os céus e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a tua graça, ó Deus, que a tua virtude e o teu poder esteja e permaneça sobre as nossas vidas, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu louvo a Deus porque nós somos aqui 22 vereadores e uma vereadora a qual nos preside, e todos, e aí talvez muita gente não tenha esse conhecimento, todos são tementes a Deus e lutam pela família. Agradecemos a presença de todos, encerrando a presente sessão, convidando os vereadores para as fotos oficiais e convidando também a todos para estarem no Salão Azul, onde nós, minha presidente, crente como demais, então não podia ser diferente. Vamos embora ali para o Salão Azul, quebrando todos os protocolos, para que a gente possa também ter este momento de comunhão. É tanto que quando eu falei para o Salão Azul, os pastores se alegraram e revigoraram as suas forças. Então estão todos convidados para estar conosco. Boa noite, que Deus nos abençoe e nos ilumine, e convidar os vereadores para amanhã
estarem presentes na sessão ordinária. Deus abençoe a todos.